Começou. Por que a minha tela está meio escurinha, né? Mas tudo bem. Vocês estão vendo... vocês veem o meu cursor também? Sim. Beleza, então tá. Então vamos lá, esses slides foram atualizados por último em 2018, na realidade não, 2021 eu deveria trocar, já posso fazer isso agora. Eu sempre gosto de atualizar eles. E aqui está. Eu falei um pouquinho da história da oceanografia e de como que a gente chegou a navegar os oceanos todos, faltou muita coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre os gregos, que criaram uns fundamentos bem interessantes, criaram também a possibilidade de navegar mesmo, criando instrumentos e a matemática necessária para a gente se orientar em mar aberto. Descobertas na área da biologia, relação da Lua com as marés, tudo isso começou lá com os gregos. Até o fato de que a Terra é redonda foi descoberto por um grego há 200 anos antes de Cristo. O cara com uma varinha e a sua inteligência conseguiu calcular a circunferência da Terra. E eu me admiro, porque apesar disso ainda tem gente que é terraplanista. Negócio meio engraçado, né? Mas, vamos lá, hoje eu vou concentrar o nosso foco aqui em perspectivas para o futuro, o que a gente pode esperar, né, em relação aos oceanos, e vocês encaixem aí também a ideia, o que os oceanógrafos podem fazer se vocês decidirem ir nessa direção, né? O espaço aberto que existe aí para vocês trabalharem. E a primeira parte dessa aula vai tratar de energia, o mar como uma fonte de energia. Ia começar pelas ondas. As ondas e a interface entre o oceano e o gato acabou de virar o varal aqui. Trabalhando em casa, sinto muito. O mar acaba refletindo ou melhor, transmitindo toda a energia dos ventos, né, pelas ondas, e essas ondas têm uma quantidade de energia absurda. Eu tenho ali uma estatística no meio do texto. O Conselho Mundial de Energia estimou o potencial global de energia de ondas em 2 terawatts. Isso é 2 vezes a produção atual de eletricidade. Quer dizer, a gente poderia obter toda a nossa energia, no princípio, dos oceanos. É claro que isso não é tão fácil, eu coloco aqui no texto também. Quando o mar é muito agitado, um mar muito encapetado, é difícil de trabalhar, é difícil de manter, as estruturas sofrem um estresse mecânico muito grande, mas em mares assim, com um ambiente de ondas, um clima de ondas mais razoável, você pode tirar aí 50 quilowatts por metro linear de onda, é uma boa quantidade de energia. E eu coloco aqui nesse cantinho também as propriedades das ondas, né? Comprimento, que seria a distância entre uma crista ou outra, você pode também entre um vale e outra. A amplitude, que é a distância do vale até a crista, quer dizer, a altura, né? E amplitude é a distância do nível do mar acima, ou você pode também abaixo. E, além disso, tem outras propriedades dinâmicas, que é o período, a distância, melhor, o tempo, né, em que uma crista passa por um ponto e até a próxima crista, a velocidade e a agudez, se ela mais tem uma ponta mais estreita ou se ela é arredondada, uma vaga, uma ondulação mais suave. Bem, essas são as propriedades básicas, e aqui tem todas as propriedades necessárias, inclusive para você calcular o potencial de energia
de uma onda. Aqui eu coloco a fórmula, a energia potencial é metade, é meio, que você só consegue tirar metade dessa energia, altura ao quadrado vezes período. Eu tenho um mapinha aqui para frente, e mostra a quantidade de energia que se poderia tirar em quilowatts por metro linear em algumas costas mundo afora. A gente vê que tem alguns lugares que a quantidade de energia é absurda. Aqui na Austrália, por exemplo, 78 quilowatts por metro quadrado, um absurdo. Agora, aqui no Brasil, nós temos um mar tranquilo, tanto isso se reflete, inclusive, nos nossos barcos de pesca, uma jangada, por exemplo, ou um caico. Significa que o mar é um mar amigo, um mar com fraca ondulação. Agora você vai lá para o Mar do Norte, aí 70, 50, e é por isso que os barcos de pesca lá parecem um tanque de guerra, é todo fechado, com um buraquinho assim para ventilar, mas porque as ondas lá pegam feio. De qualquer forma, é muita onda a ser explorada, o Brasil já fez as suas experiências, a gente vai chegar lá. Aqui é a teoria, né, o cálculo para... Fala. No caso, as ondas no Brasil, elas são mais calmas devido à posição, tipo, do Brasil nas placas tectônicas, que a gente não é uma área de muita abalação sísmica? Olha, as ondas de superfície só tem a ver com o vento, não tem nada a ver com a tectônica de placas. É interação oceano-atmosfera, isso independe. Você vai ver ali no mapa que tem locais onde tem uma placa tectônica tranquila, mas que tem muito vento e onda. Certo? Sim, obrigado. Eu vou deixar essa parte da teoria aqui para vocês, engenheiro, é bem banalzinha até. Um cálculo muito fácil. E vamos adiante. Mostrar para vocês algumas experiências. Isso aí, por exemplo, é um parque de energia de ondas que é colocado ali na costa da Escócia. Vai gerar cerca de 30, são 42 unidades. Você pode, na imagem pequena aqui no canto, ter uma ideia do tamanho de cada unidade, né? São 4 cilindros, e esses cilindros são articulados em 2 dimensões, né? E cada vez que ele faz um movimento desses, cilindros vão comprimindo óleo hidráulico, que vai impulsionar um motor hidráulico, e nesse motor hidráulico vai estar acoplado um gerador. Então, a cada balanço dessa estrutura do Pelamis, ou Pelamis, vai sendo gerado energia que depois é transmitida por cabos até o continente. A expectativa é abastecer 20 mil residências, quer dizer, é bastante coisa, uma cidade talvez do tamanho de Cabedelo, só que ocupada o ano inteiro, né? Não, Cabedelo tem uma população, uma variação no tamanho de habitantes muito grande, 50 mil no inverno, quase 150 mil no verão. Mas, enfim, 1 quilômetro quadrado de oceano pode abastecer 20 mil residências, e ainda colocando o detalhe que são 20 mil residências na latitude 50 norte, alguma coisa, quer dizer, um ambiente frio, com invernos com neve, eventualmente, e que demandam muito mais energia elétrica. Os fogões são elétricos, o aquecimento é elétrico, quer dizer, a demanda de energia por residência é 5 vezes maior do que uma residência aqui no Nordeste brasileiro, por exemplo. Aqui a gente usa só o quê? Chuveiro, máquina de lavar roupa, geladeira, eles têm tudo isso e muito mais. Querendo dizer também que 1 quilômetro quadrado com o regime de ondas e com esses equipamentos semelhantes, nós poderíamos abastecer talvez 40, 50 mil casas.
Aqui é outro sistema. Esse sistema tem a ver com o princípio de Arquimedes, né? Quando a onda passa, esses flutuadores que ficam um cilindro dentro do outro vão subindo e descendo, certo? Eles ficam a uma certa profundidade da superfície. Por que isso? Para não para ficar fora da quilha dos navios, basicamente. Os navios vão passar por cima, não vou nem saber que tinha alguma coisa ali. Agora, é uma estrutura complicada, é de difícil manutenção, a hora de mergulho é um negócio bem caro, né? Então, eu acho que nem existem protótipos ainda, mas existe esse conceito de aproveitar a parte de baixo da onda para gerar energia. De novo, aí são pistões comprimindo óleo hidráulico, motor hidráulico, gerador, etc. Tá? Esse aqui é um sistema que eu achei bem interessante. Ele é bem baratinho em relação aos outros. É fácil de você ir lá e instalar um na região costeira, na pista de ondas que você quer aproveitar. É basicamente um cilindro cheio de magnetos, que você está vendo aí em azul e prateado, em volta de uma coil, bobina. Essa bobina está simplificada aí, na realidade, é bem esquemática, ela é bem mais densa, né? Mas esses magnetos subindo e descendo dentro da bobina geram eletricidade. E se você coloca um certo número desses equipamentos dentro numa praia, ao longo de uma praia, você vai ter também uma proteção de erosão por ondas naquela praia. Porque cada vez que a onda passa por esse conjunto, né, de geradores, a onda perde energia, ela fica mais fraquinha. Então, ela tem essa dupla função: gerar energia e produção e proteção costeira. E como são equipamentos relativamente pequenos, ali tem 12 pés, isso dá mais ou menos uns 3 metros, então é muito fácil. Uma lancha com um guincho do tipo Munk, vai lá, tira da água, põe um bom no lugar, leva para a terra, tira as cracas, as algas, vê por que não está funcionando, e coloca outra. Também, se desgarrar e for parar na praia, é fácil pegar um caminhãozinho, botar em cima e levar embora. E aí, segundo o fabricante, já existem alguns protótipos em mar aberto sendo testados. Uma única unidade teria capacidade para abastecer 30 residências. Eu acho um pouco exagerado, mas quem sou eu para analisar, né? Outra forma de aproveitar a energia de ondas é através dessa balsa flutuante, que tem um lado voltado por onde as ondas estão entrando. A onda sobe e tem, então, ali uma energia potencial por conta da altura, usando um tipo de turbina que ela é de eixo vertical, quer dizer, o disco da hélice é horizontal e ela aproveita bastante pequenas diferenças de altura na coluna de água. E é um sistema inteligente, porque quando as ondas estão fraquinhas, a balsa afunda na superfície do mar, e quando as ondas estão fortes, ela levanta na superfície do mar, permitindo que mais energia seja transferida. Existem vários protótipos, vários desenhos diferentes ao redor do mundo, japoneses, portugueses, tem vários Wave Dragons em experimentação ao redor do mundo. Uma outra possibilidade, não está funcionando o meu GIF, quando passou para o Mac parou de funcionar, olha só. Mas enfim, isso aqui é uma plataforma de petróleo abandonada. Isso é um problemão sério, porque
tirar uma plataforma dessas do lugar, para não ficar fazendo esse lixo enorme aí, e reciclar esse material, milhares de toneladas de aço, é quase 3 vezes mais caro do que fazer uma nova. E os poços têm o seu tempo de vida, então essas plataformas também chega uma hora, caem em desuso. Então, ao invés de desmontá-las ou deixá-las apodrecendo em mar aberto, tem essa proposta de usar, aqui em amarelo, um flutuador. Esse flutuador oscila com as ondas, né, e vai bombeando água para estações em cima da plataforma. Essa água vem e toca um motor hidráulico, só que em vez de óleo hidráulico é água, né, e isso vai movimentar um gerador, e assim a energia seria produzida. Essa parte dessa energia poderia ser usada também para processos de dessalinização e até para produção de hidrogênio, que seria usado como substituto da gasolina, do petróleo, né, dos hidrocarbonetos. Então, seria uma forma das petroleiras, digamos assim, produzir água, que é um recurso importante, principalmente na Europa, que é muito densamente povoada, ou mesmo em certas regiões da Ásia, Índia, China, etc., para ter água potável e produzir energia, certo? Então, é um bom destino para essas plataformas velhas. Na realidade, o Instituto Oceanográfico de São Paulo recebeu a oferta da Petrobras de assumir uma plataforma dessas que estava sendo encerrado o seu período de retirada de petróleo, né? E a comunidade científica ficou alvoroçada. Nossa, vai ser muito legal e coisa e tal. E eles descobriram o custo de manutenção de uma plataforma dessa por ano. A história acabou em segundos, é muito caro. É tão caro quanto manter um navio ou mais, né? Adiante. Opa, não era isso que eu queria, não? Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu tô aqui. Acho que agora vai. Foi. Bem, essa é uma outra possibilidade. Agora, é um negócio chatinho de construir, porque você tem uma janela de tempo muito pequena, só nas marés baixas. Você vai lá e coloca um pouquinho de concreto, depois espera até o dia seguinte, e se for um período de sizígia, você pode ficar um tempão, ou melhor, de sizígia não, de maré morta, né? Você pode ficar um tempão sem poder trabalhar na estrutura de concreto, mas basicamente é uma estrutura de concreto que tem uma abertura para o oceano e uma câmara de ar. Então a onda vem, preenche essa câmara de ar e esse ar comprimido passa por essa turbina. Aqui está representado numa vertical, mas na realidade ela fica na horizontal. E essa turbina é interessante porque ela tem uma hélice que gira sempre na mesma direção, independente da direção do vento. Então, o vento sai e essa hélice gira na mesma direção, o vento entra e essa hélice gira na mesma direção. Como é que isso funciona? O perfil dessa hélice é simétrico e para dar a partida nesse sistema, tem alguma bateria ou ligado na rede, sei lá, o próprio gerador também funciona como motor e dá rotação nessa hélice. Então, o movimento inicial tem que ser produzido artificialmente, né? Não é pelo movimento do ar produzido pelas ondas. E uma vez dado o movimento, o desenho das hélices faz com que ela gire sempre na mesma direção, não importa para que lado esteja passando o ar. É bem interessante, uma tecnologia muito interessante, mas eu acho que dá para fazer por menos, né?
Aí, o mesmo princípio, só que de uma escala bem maior e de algo que foi uma balsa que pode ser ancorada ou fundeada no local que você escolheu. Só que, veja só, esse OWC, nesse dia que a gente está olhando aí, não está gerando coisa nenhuma. Esse é um grande problema da energia de ondas. É intermitente e sem muita previsão, certo? Então, tem períodos que vai produzir muito, se fosse aqui no Nordeste. A gente tem os ventos de agosto, como dizem os pescadores, né? Em agosto a gente ia produzir um monte, em janeiro, fevereiro, o material ia lá ficar só juntando alga e craca. Então, realmente é bem discutível se vale a pena esse investimento. Aí, utilizando ondas de fundo, são equipamentos bem mais razoáveis, do ponto de vista custo do quilowatt, né, para produzir esse quilowatt. São placas de metal que ficam abanando desse jeito no fundo do mar, fora das embarcações, só que também não pode ser muito fundo. Se for muito fundo, não tem mais nenhuma energia de onda, a gente vai ver isso mais para frente. E também aí bombeando óleo hidráulico para uma estação em terra. Esse já é uma vantagem, ter essa geração feita em terra, é muito melhor do que ter isso no fundo do mar, é muito mais barato, mais simples. E se uma dá problema, você coloca um cabo aqui, levanta, bota no deck de um navio, leva para a terra, etc. Mas já tem Portugal tem experimentado bastante isso daí. É legal que não polui a paisagem, né, locais de interesse turístico, e fica fora da quilha dos barcos, né, não vai bater nos barcos. Aqui a experiência brasileira, no porto de Pecém, próximo a Fortaleza, no Nordeste, fizeram 2 mega estruturas para pegar energia de ondas. Infelizmente, como o Brasil gosta de fazer bastante, essa iniciativa que começou... Essa começou antes, na realidade, mas foi instalada em 2012, mas depois esfriaram o projeto e, enfim. Segundo... deixa eu ver se eu tenho aqui... Cada gerador desse daí poderia gerar 100 kW, o suficiente para abastecer 60 famílias. Realmente, se você pensar, é uma infraestrutura muito grande para abastecer 60 famílias, né, 60 residências. Imagine você, sei lá, pegar a população de Salvador, que tem uns 4 milhões de pessoas, o quanto dessas estruturas você tem que colocar. Então, a densidade de energia disponível aqui no Nordeste é muito baixa. Essa aqui é uma outra forma de aproveitar a energia dos oceanos, mas não usa energia de ondas, usa energia de marés. E isso sim é legal, porque as marés são altamente previsíveis. Você pode prever a sua geração numa planta dessas de hoje para daqui a 10 anos. Então, você vai poder combinar a sua geração com de usinas nucleares, termoelétricas ou hidrelétricas com muita antecedência. Quer dizer, para efeito de gestão, é muito bom. E sem falar que se você coloca isso na entrada de uma baía ou de um estuário, a quantidade de água que passa por ali é muito grande, então a eficiência da usina, o preço do quilowatt cai muito. Então, essas estruturas têm sido experimentadas, eu acho que já existe até planta comercial. Existem esse sistema de torres, né, que elevam, se deu alguma parou de funcionar, você pode elevar, colocar o barco embaixo, soltar
a turbina, levar para a terra, colocar outra no lugar, eventualmente, enfim, para facilitar a manutenção, para não ter trabalho submarino, digamos assim, que é um grande complicador. A potência de um gerador desses é igual ou similar à potência de um gerador eólico, só que as hélices, perdão, são muito menores. Muito menores porque a água é 800 vezes mais densa que o vento. Então, a eficiência vai lá para fora do gráfico, né? É muito alta. E essas hélices têm a capacidade de mudar o ângulo em relação ao fluxo de água para pegar a água entrando no estuário e a água saindo. Então, girando sempre na mesma direção, elas fazem esse movimento e a coisa funciona. Para vocês terem uma ideia do tamanho em escala natural, aí uns humanos perto de uma estrutura dessa, certo? Vocês vão ver que o gerador é relativamente pequeno, certo? Menor, inclusive, do que um eólico, mas gera muito mais energia por conta da alta densidade da água em relação ao ar. Tá? Já tem algumas funcionando. Aqui nós teríamos alguns estuários onde seria possível utilizar um desses. Aqui, a amplitude de maré em alguns locais ao redor do mundo. Aí na Argentina, por exemplo, a gente tem uma maré não muito grande, de quase 6 metros, mas pode gerar aí 6.800 megawatts. É coisa pra caramba, é uma usina hidrelétrica de médio porte. Vamos ver aqui, África do Sul, não, na Rússia, ou Penzinskaya Bay, né? Não sei se estou falando certo, com uma maré de 6 metros aí, mas pode gerar 87 mil megawatts. Poderia abastecer a Rússia inteira, possivelmente. Quer dizer, é um potencial muito grande de geração de energia por marés. Tem o problema da intermitência, sim, tem a época de maré grande, onde vai gerar esses 87 mil, e tem a época de maré morta, onde a geração vai ser bem menor. Mas ainda assim, com grande previsibilidade, o que facilita muito a gestão. Aí, correntes de maré como recurso, nós temos aqui no sul do Brasil algumas marés grandes possíveis de serem utilizadas, inclusive em São Luís do Maranhão, a gente tem marés de 6 metros, ali, com certeza, poderiam ser instaladas usinas de maré. Maré motrizes. Aí tem a primeira experiência e também a última de se fazer uma usina maré motriz, criando uma barragem na entrada de um estuário. Funcionou muito bem. A geração acontece nas duas direções, inclusive quando a usina está gerando energia que não está sendo consumida. Esses geradores, estão vendo aqui o meu cursor, um gerador também funciona como um motor, né? Bombeia água para a parte alta, né? Para o interior do estuário, e vai gerando, acumulando, digamos assim, energia potencial para os momentos de pico. O fato é que, apesar de funcionar tão bem, ambientalmente e socioeconomicamente foi um desastre, porque ambientalmente os ciclos naturais das espécies que vivem no interior do estuário foi quebrado. Os regimes de maré, aquelas, sei lá, ostras que precisam ficar assim, algumas horas fora da água para poder se livrar de predadores, por exemplo, isso não acontece mais, e, enfim, bagunçou todo o ecossistema. Espécies que entram e saem do estuário, isso é bastante comum. Aliás, em todo estuário tem espécies que se alimentam em mar aberto e voltam para o estuário, ou, no sentido contrário, vão para o estuário se alimentar
depois recuam para mar aberto. Mamíferos marinhos, répteis marinhos, enfim, foi uma bagunça geral, de forma que a outra vez que isso foi tentado, foi, acho que no Canadá, o próprio órgão ambiental condenou, era uma usina bem menor, é claro, não tinha o porte dessa daí, mas foi tudo dinamitado. Tá? Inclusive baleias que queriam acessar aquele estuário não podiam mais. E qualquer peixe que se aventurasse por essas turbinas ia virar carne moída. Então, deu muito ruim. E para os pescadores que tinham livre acesso ao mar aberto, aí tiveram que fazer fila num sistema de comportas, como tem no Panamá. Então, era uma fila para sair, uma fila para entrar. Enfim, ainda está lá, ainda funciona. Do ponto de vista econômico e técnico, é bom. Do ponto de vista ambiental e socioeconômico, é desastroso, nunca mais vai ser tentado. O aprendizado está feito. Para diminuir esses problemas, existem essas estruturas que são mais permeáveis à fauna marinha, que são, digamos assim, modulares. Você vai encaixando uma do lado da outra, uma em cima da outra, e usando um tipo de hélice que é usado também na geração eólica, certo? Um perfil, no caso hidrodinâmico, né? Com muitos espaços abertos para fazer a geração de energia. Existem vários protótipos funcionando ao redor do mundo, já está gerando. E um que eu achei bem legal, porque a quantidade de aço utilizado por quilowatt produzido é minimalista. É simplesmente um hidrofólio, ou, sei lá, aerofólio pode chamar também, que, cadê a câmera? Ele chega no alto do seu curso e daí, mecanicamente, sem nenhum comando elétrico ou hidráulico, sei lá, simplesmente por alavancas internas, muda o ângulo, e daí ele abaixa, e ele fica nesse movimento, certo? E aqui na base da alavanca tem, então, um pistão hidráulico que movimenta o motor hidráulico gelador. Enfim, o custo-benefício é muito bom, e ele também gira em torno do eixo vertical conforme a corrente. Não importa se a maré está indo de lado ou de norte, sul, leste, oeste, ela se orienta sozinho e continua produzindo. Esse é um sistema muito inteligente, eu espero ver mais deles construídos por aí. E como fica no fundo também, né, não tem problema de poluir a paisagem ou, enfim, colidir com navios, colisão por navios, etc. É bem interessante. E esse aqui é o estado da arte, né? Porque, veja bem, é um desenho que só tem uma peça móvel. Não usa motor hidráulico, motor algum. Os ímãs estão colocados no que a gente chama aqui de rotor, tá? Esses ímãs ficam aqui em volta desse rotor, que é a única peça móvel, e as bobinas estão dentro desse aro, certo? Que é o estator, o próprio gerador. E a corrente tem uma abertura central aqui, porque não adianta colocar hélice aqui no meio. A quantidade de energia que vai tirar da corrente é muito pequena, não justifica, e é uma passagem para a fauna, peixes, seja lá o que for, podem passar por aí tranquilo. E esse rotor está suspenso dentro do estator por hidrodinâmica, certo? A água que passa ali entre o rotor e o estator é o fluido lubrificante, digamos assim.
Então não leva um dedinho de graxa, de óleo, nada, 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 certo? E a pintura, como ela é feita com uma pintura que a gente chama anti-fouling, que evita a incrustação por algas e cracas, né? Então tem um tempo de vida enorme e tem um tempo e sem manutenção alguma, porque não tem o que fazer, né? Nessa instalação que vocês estão vendo aqui na foto, é uma unidade experimental que sobe e desce, mas a ideia é colocar eles no fundo de um pivô que gira conforme a corrente. Então, vai ficar lá solto, sempre gerando, e independente da orientação momentânea da corrente. É nesse pé que a gente já está, nesse nível de design de uma pegada ecológica na produção desses geradores, tendendo ao mínimo possível, né? É claro, tem os ímãs, tem o cobre, que é super carregado, né? A pegada ecológica da obtenção desses materiais, mas, enfim, uma vez montado, está lá, talvez por um século produzindo, e sem que a gente sequer tome conhecimento. Bem, eu não sei se eu falei em algum dos vídeos, mas existem certos momentos onde é possível você, num barco à vela, se deslocar mais rápido que o próprio vento que está te impulsionando. Isso é possível, certo? Na matemática, isso é fácil de demonstrar, inclusive, mas aí esse pessoal da Suécia resolveu pegar esse princípio e montar em uma pipa robô, digamos assim. Eu vou ver se eu consigo projetar isso aqui para vocês. Abrir o link. Vamos lá. Mover a aba para uma nova janela. Tá, estou interrompendo aqui para poder apresentar uma nova janela para vocês. São 2 minutos, a gente não precisa de tudo isso para demonstrar como é que funciona esse gerador aqui. Pronto, vou apresentar de novo. Uma janela. Aqui está. Eu imagino que vocês já estejam vendo aí. Confirma? Sim, professor. Ok, vamos lá passar, vamos ver como é que isso aqui funciona. Tá indo a música. A musiquinha tá passando? Não. Não? Não. Não, e tá travando um pouquinho, professor. Tô vendo. Mas tudo bem, é o suficiente. O local onde o senhor está apresentando está mutado. Tem um microfone ali mutado. Não, não está mutado não, é que ele só passa a imagem mesmo no Meet. De qualquer forma, é isso aqui o que nos interessa. Aqui é o banco de prova deles, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Esse é um crowdfunding, tem muita gente, o povo está investindo nessa história. Um modelo em escala aqui numa corrente, gerando energia para tocar um trem. Vamos pegar aqui o movimento. Ele faz 1/8. Com correntes de 2 nós, que é uma corrente oceânica, ele consegue produzir 10 vezes mais energia do que colocar esse gerador preso no fundo. Então,
É genial, empolgante a ideia desses caras. Com um mínimo de corrente, um gerador pequenininho, e com um equipamento pequeno, quer dizer, uma pegada ecológica, muito pequenininha, produzindo uma geração de energia muito grande. Esses garotos são geniais, certo? Não sei se eram engenheiros do Havaí ou kitesurfistas do Mar do Norte, mas, enfim, foi brilhante. Deixa eu voltar para a nossa apresentação normal. Fechar essa janelinha aqui. Deixar aqui caso a gente apresente. Precise de novo. E vamos adiante. Então, se você montar essas pipas aí, pipas robôs, numa área que tenha saída de uma baía ou estuário com correntes mais fortes, correntes de maré mais fortes, você vai gerar muita energia. Vamos lá. Opa, sempre que acontece isso, eu tenho que dar um balãozinho aqui. Minesto. Tá aqui. Vamos lá. Essa aqui é outra sacada muito legal, e uma sacada das antigas, veja só. Primeiro, a experiência dessa geração de energia é do ano de 1930, foi feito em Cuba, né, em uma praia de Cuba, se não me engano. E qual é o lance? Numa geladeira, você tem um líquido resfriador que numa parte da geladeira está no estado sólido, ou líquido, perdão, e na outra parte da geladeira está em estado gasoso. Quando ela muda de um estado de gasoso para líquido, de líquido para gasoso, existe troca de energia, certo? Então, quando você pressiona esse líquido num lugar, lá no freezer, e ele se torna líquido, ele absorve toda a energia que está por ali, tá? Suga a energia, tá? E resfria. Daí esse líquido vai até lá a parte de trás da geladeira e expande, certo? E libera um monte de energia. A parte de trás da geladeira fica quente. Agora imagine arranjar um gás que faça essa passagem de líquido para gasoso nas diferenças de temperatura que você encontra no oceano, certo? E foi o que esses caras fizeram. A gente sabe que um oceano abaixo de, sei lá, 100 metros já está com 5, 8 graus centígrados, dependendo da latitude, né, de onde você está, e a superfície está com 18, se for aqui na costa do Nordeste, a superfície está com 28 graus, talvez, e a 200 metros a gente tem 10 graus de temperatura, quer dizer, quase 20 graus de diferença. Você só tem que achar um gás que faça essa passagem. E muitas vezes se usa o metano. O metano, quando você comprime ele a 2 ou mais atmosferas, ele faz essas passagens de líquido para gasoso. Então, imagine, você tem uma planta com esse gás ali e 2 trocadores de calor. Você puxa a água do fundo e esse metano vai ficar no estado líquido. Daí você vai para manda esse metano para outro lugar, onde vem água da superfície, a 24, 28 graus centígrados. Ele vira gás e produz muita pressão. E aí você toca uma turbina, como se fosse uma turbina a vapor, certo? Uma panela de pressão ali, jogando esse gás nas pás da turbina e gerando eletricidade. Esse gás que sai da turbina é recolhido e é bombeado, vai lá para a água fria, passar pelo trocador de água fria, e pronto.
você gera uma quantidade enorme de energia, energia suficiente para alimentar as duas bombas, ou a uma bomba, né? Você tem que bombear água. Sim, são duas. Uma para bombear água lá de 200 metros e outra para bombear água da superfície. E acabou. E tem um excedente de eletricidade, de energia elétrica produzido aí, muito grande. E essa é a base da tecnologia Ocean Thermal Energy Conversion, que é o OTEC, né? É a energia geotérmica dos oceanos. Então, é realmente relativamente simples de conseguir, pode funcionar quase um moto contínuo aqui, se você não cortar a água fria, sei lá, não desligar as bombas, não vai parar nunca. E essa água fria que vem lá de grandes profundidades, você não precisa de muita força nessa bomba para puxar, porque tem toda a coluna de água até a superfície equalizando essa pressão. Então, uma bombinha é suficiente para tirar a água lá do fundo. E essa água fria também, ela é rica em nutrientes. Você pode usar essa água fria para cultivar algas, microalgas ou macroalgas, e essas algas podem ser usadas para produzir, sei lá, krill, camarão, peixes. Enfim, essa água pode ser usada complementarmente, né, no cultivo na aquacultura. Então, é uma ideia genial, brilhante. E se você fizer isso em cima de um barco, como o Brasil já começou a fazer em 1935, o que acabou com esse projeto foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Não sei, eu procurei saber o que aconteceu com Tunísia, eu acho que foi por ferro velho, mas o Brasil, em 1935, tinha um projeto de energia geotérmica. Eu rolo na cama quando eu penso nisso, porque demorou décadas até que o Instituto de Pesquisa na Marinha, lá em Cabo Frio, fizesse um projeto semelhante, certo? Mas foi só experimental, está parado, mas nós temos um grande potencial. Olha ali o que a Índia fez. Tem uma certa região da Índia que está precisando mais de energia, leva um barquinho desse para lá, pega água do fundo, água da superfície e vamos gerar energia. O Havaí faz em terra firme, é mais fácil, mais barato, não tem que cuidar de um navio. E aí tem uma visão de um designer alemão, que é um gerador de energia e água doce e hidrogênio, tudo numa plataforma só. Tá? Essas franjinhas que vocês estão vendo aqui é para fazer energia de onda. Aqui em cima tem geradores eólicos, turbina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turbinas eólicas, e vai até uma certa profundidade para tirar a água do fundo, para usar energia geotérmica. Enfim, não foi construindo ainda, mas a tecnologia para construir um negócio desses já existe, tá? É toda disponível, tá aí, é só tomar a decisão. Vamos gastar dinheiro nessas coisas. Ok, a gente já está com 1 hora de aula, eu acho que a gente precisa pelo menos uma pausa, porque agora eu ia mudar de assunto, falar sobre o futuro da aquacultura. O que vocês acham? Vamos fazer uma pausinha e aí eu mando o link de uma nova reunião? Pode ser, professor. Então, bora. Então, eu vou... Acho que não precisa mandar uma nova reunião, não, professor. Pode ficar todo mundo aqui esperando. A gente marca um horário para voltar. Pode ser. Tá. Mas é que eu vou parar a gravação aqui, tá? Vamos ver aqui como é que fica. Parar a apresentação. E eu vou parar a gravação. Eu não sei como é que... Eu prefiro fazer isso, para garantir que essa hora de aula seja gravada. Eu mando um link para vocês daqui 10, 15 minutos. Vou lá tomar um café, uma água, fazer um xixi, essas coisas, e daí eu volto. Beleza? Beleza.
tá? Vou interromper a gravação para garantir. Então, Putz, professor, então eu falei em depois que xixi antes de interromper a gravação. Eu sou uma besta. Fala. então o senhor vai mandar outro link, né? Vou mandar outro link. Fiquem, abram aí o e-mail daqui a pouquinho que eu mando outro link. Beleza? Beleza, obrigado. Até já, pessoal. São 10 minutos de intervalo? Vamos fazer 15. 15, ok.